Capítulo 18. A mudança dimensional. A grande mudança. A maioria dos profetas e dos povos indígenas do mundo vê uma grande mudança prestes a acontecer na Terra e na humanidade. Vemos essa mudança, em última análise e especificamente, como uma modificação dimensional planetária para um novo nível de existência, associada a uma alteração de consciência no sentido de uma consciência crística ou da união. No capítulo final, examinaremos detalhadamente a grande mudança em si e o que podemos aprender com ela. Nesse capítulo, vamos examinar a natureza da mudança dimensional associada a essa conversão para encontrar a sabedoria que pode ser vivida aqui na Terra para ajudar a equilibrar todas essas alterações. Compreender a natureza da mudança dimensional é um modo de acelerar o crescimento espiritual de cada um e utilizar o máximo possível o tempo que temos ainda neste lindo planeta. Uma mudança dimensional é aquela em que um planeta ou qualquer corpo cósmico passa de um nível dimensional para outro. No nosso caso, será da terceira para a quarta dimensão. Todo o planeta e cada pessoa nele passarão por estes translados de uma dimensão para outra. Os indígenas americanos acreditam que estamos prestes a passar do quarto mundo para o quinto mundo, uma mudança precedida por um dia que eles chamam de Dia da Purificação. A diferença nos números é porque eles veem o vazio como um mundo e começam a contar a partir desse ponto. Portanto, a terceira dimensão dos Melquisedeques e o quarto mundo dos indígenas americanos são a mesma coisa. Se quiserem, poderão entender a natureza dessa transformação na passagem para o próximo nível dimensional, ou próximo mundo. Muito embora provavelmente venha a ser uma transformação muito rápida, podemos ver a natureza dela e entender quais serão as mudanças pelas quais devemos passar. Isso também elucida os acontecimentos deste mundo e explica por que eles estão acontecendo, o que proporciona maior clareza à mente e ao coração sobre essa transformação pela qual passaremos. Panorama de uma mudança dimensional. Nos planetas dessa galáxia, normalmente os campos geométricos inicialmente começam a enfraquecer-se e depois se tornam erráticos. A civilização sobre o planeta começa a desmoronar e finalmente entra na última fase. A fase final dura normalmente não mais do que 2 anos, mas quase sempre pelo menos 3 meses. Nessa fase, a civilização começa a dissolver-se e tornar-se extremamente perigoso simplesmente permanecer vivo. Todos os sistemas que sustentam a civilização se desintegram e instalam-se o caos. Esse é o período para o qual a maioria das religiões, como o Mórmon, se preparou. É o período em que ainda estamos na Terra, na terceira dimensão, antes de fazer de fato a transição para a quarta dimensão. Então, transcorre um período de 5 ou 6 horas, antes que a mudança dimensional comece. Esse é um momento muito estranho, quando a quarta dimensão começa a vazar na terceira dimensão. Realmente ajuda a saber que isso está começando. Quando a mudança começa de fato, não restará dúvidas quanto a isso. Ocorrem mudanças específicas de cor e forma que estão fora da maior parte da consciência humana. Desse momento em diante, deixamos a terceira dimensão terrestre. Normalmente, o eixo do planeta muda nesse momento, mas não percebemos, porque literalmente nos encontramos em uma nova dimensão do espaço-tempo. Há sempre outras possibilidades sobre como isso possa acontecer, mas esse é o curso normal. Atravessando o vazio, entramos na quarta dimensão terrestre. A vida é alterada drasticamente. Ascensão, ressurreição e, enfim, morte acontecem antes dessa fase. O nascimento do novo mundo terá começado. A conjuntura a seguir detalha a maneira como geralmente acontece uma mudança dimensional no universo, mas a Terra é um caso excepcional. Vou falar primeiro sobre uma transição normal, como se fosse isso que aconteceria, mas a nossa transição poderá levar, quase certamente levará a algo mais anormal.
O curso da história pode transformar-se em algo muito diferente do que vou lhes dizer agora. Depende do amor que tenhamos uns pelos outros como uma raça de seres planetários. Ao fim dessa discussão, apresentarei uma outra teoria. É cedo demais para saber com certeza o que acontecerá, mas isso é o que parece. Os primeiros sinais. O primeiro sinal de uma mudança dimensional planetária é um agudo enfraquecimento do campo geomagnético, que a ciência sabe que vem caindo na Terra nos últimos 2000 anos, desde o aparecimento de Jesus. Nos últimos 500 anos, o campo geomagnético da Terra tem caído mais drasticamente. À medida que nos aproximamos da mudança dimensional, o campo geomagnético começa a enlouquecer, o que já aconteceu antes. Os aeroportos do mundo tiveram de alterar as correções das variações magnéticas em relação ao norte nos mapas para usar os instrumentos automáticos. Nos últimos 30 anos foram vistas mudanças muito peculiares no campo magnético. Os pássaros não estão migrando para os lugares de costume. Os pássaros usam as linhas magnéticas para cruzar as suas rotas migratórias para o local de origem e essas linhas mudam radicalmente. Acredito que isso seja o que vem fazendo com que as baleias e golfinhos encarem nas praias, porque eles também usam essas linhas nas suas migrações. Muitas linhas magnéticas que sempre acompanharam a costa atualmente mudaram para a terra firme. Quando os cetáceos as seguem, eles encontram a terra e encalham. Finalmente, o campo magnético provavelmente entrará em colapso e cairá a zero. Isso aconteceu muitas vezes na história da Terra. Se acontecer, várias situações poderão ocorrer. O campo poderia inverter-se e os polos trocarem de lugar. Ou pode ser que a mesma configuração polar retorne depois de chegar a zero, mas com um eixo completamente diferente. A Terra pode mover-se de várias maneiras, mas isso realmente não importa a vocês na sua ascensão. Vocês não estarão aqui neste nível dimensional na Terra, portanto não viverão diretamente essas mudanças. Podem ocorrer outras mudanças de energias mais sutis, como a da frequência de Schumann, a frequência ressonante básica do planeta Terra, que mudará antes de ocorrer a mudança dimensional. Mas a mudança geomagnética é a maior de todas. Não vou comentar sobre a frequência de Schumann, uma vez que o governo dos Estados Unidos fez um grande esforço para negar que essa mudança esteja acontecendo. Se vocês realmente quiserem conhecer a verdade, verifiquem na Alemanha e na Rússia, porque esses países têm informações a esse respeito que conflitam totalmente com a posição do governo americano. Também podem estudar a obra de Greg Braden. A obra dele é mais esclarecida e honesta. A importância do campo geomagnético está nas consequências que produz sobre a mente humana, quando e se ele vai para zero e permanece aí por mais do que 2 semanas. De acordo com os russos, nos primeiros dias em que eles enviaram pessoas ao espaço e essas pessoas ficaram fora do campo geomagnético terrestre, por mais de 2 semanas, os seus cosmonautas literalmente enlouqueceram. Isso é exatamente o que acontece depois da queda, quando a Atlântida afundou. As pessoas perderam a memória e ficaram loucas. Parece que o magnetismo terrestre mantém a nossa memória intacta, como uma fita cassete, e isso está ligado ao nosso corpo emocional. Assim, os russos inventaram um aparelhinho para ser usado no cinto, que os cosmonautas usam para manter um campo geomagnético normal ao redor do corpo quando no espaço. Estou certo de que a NASA fez a mesma coisa. Pode parecer estranho que o geomagnetismo afete as nossas emoções, mas então pensem no que acontece durante a lua cheia. A lua cheia produz apenas ligeiras mudanças no geomagnetismo, mas as suas consequências são evidentes. Em todas as grandes cidades do mundo, verifiquem os registros policiais do dia anterior, do próprio dia e do dia posterior à lua cheia. Acontecem mais assassinatos, estupros e crimes em geral, naqueles 3 dias de que em qualquer outra ocasião. Entretanto, quando o campo geomagnético vai a zero, o problema torna-se muito maior.
Até mesmo as flutuações dos mercados de ações no mundo todo baseiam-se nas emoções humanas. Portanto, vocês devem ver até o ponto das flutuações importantes nos campos magnéticos da Terra que durem mais do que 2 semanas, têm a capacidade de provocar uma devastação no mundo. A fase anterior à mudança. Este é um período que normalmente dura de 3 meses a 2 anos. Na maioria das vezes começa com as pessoas enlouquecendo por causa do geomagnetismo. Isso é o que causa o colapso dos sistemas sociais no mundo. O mercado de ações despenca, os governos tornam-se inoperantes e é invocada a lei marcial, que não funciona porque os militares estão com os mesmos problemas. Isso é seguido pela falta de alimentos e de outros suprimentos e não há como se socorrer. Pior de tudo, a maioria das pessoas tornam-se paranoicas e recorrem a armas. Nenhum lugar é seguro sobre a face da terra. Entretanto, por causa de tremenda ajuda que os nossos irmãos espirituais extraterrestres nos deram e por causa das mudanças radicais na consciência que nos acometeram, há uma excepcional possibilidade de que não atravessemos esse período perigoso, e se o fizermos, será muito rápido. Na verdade, não me surpreenderia se não ocorresse perigo nenhum, a não ser nas 5 a 6 horas de que trataremos em seguida. Se quiséssemos nos preparar para essa fase no plano físico, estocaríamos alimentos e suprimentos em um esconderijo subterrâneo para pelo menos 2 anos. Entretanto, se entrássemos nessa fortaleza subterrânea quando a mudança começasse, não sairíamos. Por quê? Porque a mudança dimensional nos levará a uma nova dimensão da consciência na Terra, um lugar em que a terceira dimensão, nosso mundo normal, não existe. Depois que a mudança começar, o mundo tridimensional ficará para trás. Portanto, é inviável estocar víveres no esconderijo e esperar sair depois de tudo acabado e retomar a vida normal. Uma grande parte da nossa população recentemente tomou essas providências com precaução quanto ao bug do milênio. Não há nada de errado nisso, mas é preciso entender que isso não poderá salvar ninguém. Nenhuma prevenção material ajudará ninguém nos níveis dimensionais superiores. O sucesso lá vai depender da sua consciência espiritual e principalmente do seu caráter. Sim, caráter. Explicarei em seguida. 5 a 6 horas antes da mudança. Essa fase é bem estranha do ponto de vista humano. Os indígenas americanos da tribo em que nasci quando vim para a Terra, os povos Taos, são instruídos a entrar em casa, fechar as cortinas, não olhar para fora e rezar. Olhar para fora causaria medo, que é a última coisa de que se precisa. Um fenômeno estranho começa nessa fase. As 2 dimensões começam a sobrepor-se. Você pode estar sentado no seu quarto quando de repente aparece do nada uma coisa que a sua mente não consegue explicar. Trata-se de um objeto quadridimensional que não se encaixa na sua compreensão da realidade. Você vê cores que nunca viu antes em toda a sua vida. Essas cores são excessivamente brilhantes e parecem ter sua própria fonte de luz. As cores parecem ser emitidas e não refletidas, e elas têm uma forma que a sua mente não é capaz de explicar. Esses objetos são as coisas mais estranhas que você já viu. Tudo bem, é um fenômeno natural. A minha melhor sugestão para vocês é: não toquem em nenhum desses objetos. Caso contrário, serão instantaneamente transportados para a 4ª dimensão a uma velocidade acelerada. Será mais fácil e melhor para vocês se evitarem ir muito depressa. Se for inevitável, será a vontade de Deus. Objetos sintéticos e as formas pensamento da realidade de Lúcifer. O outro fenômeno que quase certamente acontecerá tem a ver com a natureza da realidade que Lúcifer criou e na qual vivemos. A realidade original é criada de tal maneira que tudo está de acordo com a ordem divina em relação a todo o resto. Na realidade de Lúcifer, porém, a tecnologia produziu materiais sintéticos. Esses materiais, que não são encontrados na natureza, não serão capazes de entrar na 4ª dimensão. Eles irão retornar aos elementos a partir dos quais foram criados.
É possível enviar um material sintético para a próxima dimensão, mas isso requer um campo de energia especial para mantê-lo intacto. Além disso, esses materiais sintéticos têm um espectro de estabilidade. Alguns deles, como o vidro, não estão muito distantes da natureza. O vidro é apenas areia fundida, mas outros materiais estão muito distantes e assim são muito instáveis, tais como os nossos plásticos modernos. Isso significa que alguns objetos sintéticos, dependendo da sua estabilidade, irão derreter ou se desintegrar mais rapidamente do que outros durante esse período de 5 a 6 horas. O seu carro é feito de plástico e outros materiais altamente instáveis, logo ele definitivamente será imprestável. Até mesmo a sua casa provavelmente é feita de muitos materiais estáveis, irá em grande parte decompor-se e parcialmente se desintegrar. As casas modernas, na sua grande maioria, serão um lugar inseguro nessa fase. Sabendo que esse momento virá e o que acontecerá, o povo Taos, muito tempo atrás, tornou ilegal o uso de materiais de construção modernos dentro da aldeia. O povo Taos constrói casas de veraneio fora da aldeia, mas todos sabem que quando chegar o dia da purificação, eles deverão voltar para os seus antigos lares na aldeia. Às vezes, eles põem janelas nas construções da aldeia, mas porque as aberturas não tinham vidro antes. Se perderem uma janela, não será grande coisa. Ao contrário disso, as construções da aldeia são feitas de barro, palha, areia, pedra e árvores. Elas não sentirão o problema. Portanto, será melhor estar na natureza quando acontecer, mas se não for possível, então será a vontade de Deus. Eu não me preocuparia com isso, só estou informando para que entendam quando a mudança começar. Explicarei um pouco mais. Os objetos sintéticos são, na verdade, apenas pensamentos criados por e através do experimento luciferiano. Eles não existem na realidade original. Pode ser difícil entender que não passam de pensamentos. Formas-pensamento seria um termo melhor. Elas provêm do que os hindus chamam de plano mental, de uma dimensão de um nível superior, e filtram-se lentamente através das dimensões até chegarem aqui, na terceira dimensão. Em termos humanos, uma pessoa pensa uma coisa, imagina essa coisa, depois descobre como fazê-la. As pessoas criam de uma maneira ou de outra e manifestam o objeto na Terra. Isso pode ser feito individualmente ou em grupo, não importa. A pessoa ou pessoas que cria não mantém um objeto aqui no plano terrestre, mesmo que a tenha criado. Ele é mantido pela nossa rede humana tridimensional que circunda o planeta. Essa é a rede de consciência de todas as pessoas deste nível. É uma realidade com que todos concordam, sustentada pela rede. Portanto, se alguém que criou um objeto morre, o objeto permanece. No entanto, se a rede que sustenta esses objetos se desmanchasse, o objeto se transformaria nos materiais de onde saiu, sem deixar vestígio, e essa rede irá desintegrar-se antes ou durante a mudança. Obviamente, as pessoas que já estão enlouquecendo por causa do colapso do campo magnético irão piorar muito mais quando virem a realidade luciferana desmanchar-se, quando os objetos começarem a desaparecer ou se desintegrar. O lado bom é que isso dura menos do que 6 horas. De acordo com Edgar Cayence e outros médiums, houve muitas civilizações extremamente avançadas aqui na Terra antes, mas restam poucos ou nenhum vestígio delas. Isso aconteceu por causa do que acabamos de explicar. Os seus materiais sintéticos não conseguiram atravessar a mudança dimensional 13.000 anos atrás ou as mudanças anteriores. Deus faz uma limpeza no ambiente da realidade original toda vez que há uma mudança dimensional. Se uma cultura extraterrestre avançada vivesse aqui e quisesse construir um prédio, como uma pirâmide, por exemplo, que durasse por dezenas de milhares de anos, não o faria de um material sofisticado como aço inoxidável. Ela usaria materiais naturais do planeta, que fossem duros e duráveis. Dessa maneira, saberia que as pirâmides sobreviveria a todas essas mudanças dimensionais, porque passa todo o planeta. Não se trata de uma limitação da idade da pedra, é simplesmente uma coisa inteligente a fazer, só isso.
Além disso, essas culturas extraterrestres avançadas também tomam muito cuidado para não deixar vestígios da sua passagem. Elas ou levam seus corpos consigo ou vaporizam-nos para respeitar a lei galáctica da não interferência. Mudanças planetárias. Todas as pessoas que vivem na Terra já passaram por uma mudança dessas. Elas precisam passar para chegar aqui na Terra. Trata-se simplesmente de um fato cósmico, a menos que tenham vindo de perto. Sempre que saímos de algum lugar para vir à Terra, precisamos atravessar o vazio para chegar aqui. Portanto, precisamos mudar de dimensão. No dia em que vocês nasceram na Terra como um bebê, vocês passaram por uma mudança dimensional. Vieram de um mundo para o outro, e é só por causa da nossa fraca memória humana que não nos lembramos. Por não lembrarmos-nos da existência de ter nascido ou de ter vindo das outras dimensões, causamos-nos enormes limitações. Por exemplo, não podemos superar a realidade das grandes distâncias. As distâncias na nossa realidade são tão grandes que não podemos atravessá-las. Não podemos nem mesmo deixar o nosso sistema solar, pois no atual estado de consciência somos prisioneiros em nossa própria casa. Isso não é verdade? Viajar a grande distância em espaçonaves no mundo convencional como percebemos, o tempo e o espaço não é possível. As mentes científicas já chegaram a essa conclusão, mas é claro que é uma sugestão desalentadora não podermos jamais deixar o nosso próprio sistema solar. Para chegar à estrela mais próxima, Alfa Centauro, a cerca de 4 anos-luz de distância, precisaríamos cerca de 115 milhões de anos, usando a tecnologia espacial atual. Os humanos não vivem muito e, além do mais, essa é apenas a estrela mais próxima. Chegar ao espaço longínquo seria simplesmente impossível. Teríamos de mudar a nossa compreensão de tempo e espaço para conseguir. Como dissemos, o nosso problema é que só conhecemos sobre tempo e espaço. A realidade das dimensões praticamente se perdeu. Uma vez que todas as coisas são perfeitas, estamos nos lembrando agora, quando precisamos disso. Primeiro nos lembramos em sonhos, depois nos filmes. Filmes como Jornadas nas Estrelas, Contato, Esfera e muitos outros discutem a ideia sobre as dimensões. Vamos nos lembrar, pois Deus está conosco. Portanto, vamos lá. Vou dizer-lhe exatamente o que normalmente acontece em uma mudança dimensional. Vou dar-lhe essa descrição a partir da minha experiência em primeira mão. Mas o que vai acontecer conosco de verdade poderá ser ligeiramente diferente, pois o universo está sempre tentando algo novo. Alguns de vocês provavelmente prefeririam que eu contasse de forma de uma história, mas acho que ir direto ao assunto seja mais adequado. A experiência de uma mudança planetária real. Lembre-se de que o que eu vou dizer aqui agora é o que um livro didático galáctico revelaria. Trata-se exatamente do panorama normal. Poderá haver muitos detalhes diferentes, porque a vida é flexível, mas conhecendo a norma, vocês podem imaginar as diferenças. Quando ingressamos nesse novo milênio, os mestres ascensionados consideraram que haveria muito pouca violência na aproximação da mudança, porque já atravessamos um longo percurso nesse caminho. Saímos-nos muito bem ao contribuir para o nascimento da nova consciência humana. Portanto, direi o seguinte agora: relaxem, não se preocupem, aproveitem essa transição. Quando testemunharem a perfeição da vida, poderão ser aquele bebezinho que talvez sempre quiseram voltar a ser. Saibam que terão quem cuide de vocês e que os acontecimentos serão guiados pelo mais puro amor. Essa onda de energia é tão maior do que vocês que poderão tranquilamente render-se a ela e simplesmente existir. Provavelmente conseguimos mudar a possibilidade de 2 anos para 3 meses de caos. Atualmente se acredita que o período anterior à mudança provavelmente será muito curto e com praticamente poucos distúrbios. Espera-se pouco ou nenhum perigo, a não ser nas 5 a 6 horas da mudança.
Muito provavelmente vocês vão acordar numa manhã e antes do pôr do sol encontrar-se como um bebê em um mundo inteiramente novo. 6 horas antes da mudança. Vamos começar a partir de 6 horas antes da mudança. Você acorda em uma manhã fresca e límpida, sentindo-se ótimo. Ao levantar, percebe que parece mais leve e um pouco estranho. Você decide tomar um banho. Observando a água, sente alguma coisa atrás de si. Você se volta e vê um grande objeto reluzente, de cores estranhas, flutuando a cerca de 1 metro do piso, próximo à parede. Enquanto você tenta descobrir o que é aquilo, um outro objeto menor aparece do nada a menos de 1 metro de distância. Eles começam a flutuar pelo banheiro. Você sai correndo para o quarto, onde vê todo o aposento cheio das 2 cores estranhas e inimagináveis. Pode ser que pense que está com colapso nervoso ou que talvez um tumor no cérebro esteja afetando a sua percepção, mas nenhuma dessas coisas é o caso. De repente, o chão começa a abrir-se e toda a casa se contorce. Você corre para fora, para perto da natureza, onde tudo parece normal, com exceção de que se vêem muitas daquelas coisas estranhas por toda parte. Você decide sentar-se e não se mover. Lembra-se do seu Merkaba e começa a respirar conscientemente. Você relaxa no fluxo de prana que atravessa o seu corpo. O grande Merkaba giratório o envolve com o seu calor e a sua segurança. Você se centra e espera, porque está prestes a acontecer é graça de Deus. Realmente não há para onde ir. Essa é a maior travessia que se possa imaginar. Ela é antiga, ainda que seja inteiramente nova. Ela é linda e você se sente fantástico. Sente-se mais vivo que nunca, desde que vivia na realidade normal da Terra. Cada respiração parece ser emocionante. Você olha através da paisagem, onde uma neblina vermelha e resplandecente começa a dominar todo o espaço ao seu redor. Logo você se vê envolvido por essa neblina vermelha, que parece ter a sua própria fonte de luz. É uma neblina, mas realmente não parece com nenhuma neblina que você já viu. Parece estar por toda parte agora. Você está até mesmo respirando-a. Um sentimento estranho o invade. Não é verdadeiramente mau, só incomum. Você percebe que a neblina vermelha está mudando aos poucos para a cor laranja. Não muito depois de notar que ela parecia laranja, ela se torna amarela. O amarelo rapidamente torna-se verde, depois azul, em seguida púrpura, então violeta, depois ultravioleta. Então um forte clarão de pura luz branca explode na sua consciência. Você não só está cercado por essa luz branca, mas parece que você é essa luz. Para você não há mais nada na existência. Esse último sentimento parece continuar por muito tempo. Lentamente, muito lentamente, a luz branca muda para uma luz clara e o lugar onde você está sentado volta a ficar visível. O que parece como se tudo fosse metálico e feito de ouro puro. As árvores, as nuvens, os animais, as casas, as outras pessoas, a não ser o seu corpo, que pode ou não parecer dourado. Quase imperceptivelmente a realidade dourada metálica torna-se transparente. Vagarosamente tudo começa a ter a aparência de vidro dourado. Você é capaz de ver através das paredes, pode até mesmo ver as pessoas caminhando atrás delas. O vazio. 3 dias de escuridão. Finalmente, a realidade dourada metálica diminui de intensidade e desaparece. O ouro brilhante torna-se opaco e continua perdendo a sua luminosidade até que seu mundo inteiro fique escuro e preto. Uma escuridão o engolfa e o seu velho mundo se foi para sempre. Agora você não pode ver nada, nem mesmo o seu corpo. Você percebe que está estável, mas ao mesmo tempo parece estar flutuando. O seu mundo familiar se foi. Não sinta medo nessa hora, não há nada a temer. É inteiramente natural. Você entrou no vazio entre a 3ª e a 4ª dimensão. O vazio de onde vieram todas as coisas e por onde sempre retornam. Você passou pela porta entre os mundos. Ali não existe nem som nem luz. É a privação sensorial total de todas as maneiras inimagináveis.
Não há nada a fazer a não ser esperar e sentir gratidão pela sua ligação com Deus. Você provavelmente irá sonhar nesse momento, tudo bem. E se não sonhar, será como uma passagem por um período de tempo muito longo. Na verdade, serão apenas cerca de 3 dias. Para ser breve, esse período pode durar de 2 dias a 6 horas, o mais curto conhecido, a cerca de 4 dias, o mais longo já transposto. Normalmente dura entre 3 dias e 3 dias e meio. Esses dias são dias terrestres e esse tempo é experimental, não real, porque o tempo como conhecemos não existe. Agora você chegou ao final dos tempos, aquele de que os maias, outras religiões e pessoas espiritualizadas falaram. O nascimento. A experiência seguinte é bem chocante. Depois de flutuar no nada e na escuridão por 3 dias mais ou menos, o nível do seu ser pode parecer como se estivesse passando uns 1000 anos. Então, de maneira totalmente inesperada, num instante, todo o seu mundo explode com uma luz branca brilhante. Será mesmo ofuscante. Será a luz mais brilhante que você já conheceu. E demorará muito tempo antes que os seus olhos possam ajustar-se e controlar a intensidade dessa nova luz. É mais do que provável que a experiência pareça inteiramente nova e aquilo em você acabou de transformar-se num bebê, em uma nova realidade. Você é um bebezinho, exatamente quando nasceu aqui na Terra. Você veio de um lugar muito escuro para um lugar muito claro. Você ficou como que ofuscando e não sabia o que afinal de contas estava acontecendo. A experiência é semelhante de muitas maneiras. Parabéns, você acabou de nascer em um novo mundo brilhante. Enquanto começa a acostumar-se com essa intensidade de luz, o que pode demorar algum tempo, você passa a ver cores que nunca viu antes e nunca soube que existissem. Tudo, a configuração toda a sensação de realidade é extravagante e desconhecida a você, a não ser pelo breve período com que os objetos flutuando pouco antes da mudança. Na verdade, isso é mais do que um segundo nascimento. Na Terra, quando nasceu, você começou pequeno e continuou a crescer até tornar-se um adulto. Normalmente, pensamos na maturidade humana como o fim do crescimento. O que pode parecer estranho até que você veja é que um corpo adulto humano na dimensão seguinte é um bebê. Exatamente como aconteceu aqui. Você começa a crescer e tornar-se mais alto, até alcançar a maturidade nesse novo mundo. Um ser maduro nesse mundo quadridimensional é surpreendentemente mais alto do que aqui. Um homem adulto tem cerca de 4,20 a 4,80 metros de altura e uma mulher adulta de 3 a 3,60 metros de altura. O seu mundo parecerá sólido, assim como na Terra, mas em comparação com a Terra tridimensional não é. Na verdade, se você voltasse à Terra, ninguém poderia vê-lo. Você ainda tem uma estrutura atômica, mas a maioria dos átomos terá de se convertido em energia. Você se transformou em muita energia e muita pouca matéria. Você pode atravessar uma parede sólida na Terra, mas aqui você é sólido. Esse novo nascimento será a sua última vida em uma estrutura como a conhece. Na quinta dimensão, que passaremos logo depois da quarta, não existe formas de vida. Esse é um estado de consciência sem forma. Você não tem corpo, mas está em toda parte ao mesmo tempo. O tempo é extremamente diferente na quarta dimensão. Alguns minutos na Terra representam várias horas na 4D. Portanto, num período de uns 2 anos, você chega à fase adulta. Mas a vida não se resume apenas ao crescimento, como acontece aqui na Terra. Há níveis de conhecimento e existência que seriam difíceis de imaginar de onde você estará quando acabar de entrar na quarta dimensão. Assim como um bebê que aqui na Terra não consegue compreender a astrofísica. Seus pensamentos e a sobrevivência. Aí está você, um bebê no mundo novo. Ainda assim, esse mundo novo, você está longe de sentir-se desamparado. Você é um espírito poderoso que pode controlar toda a realidade com seus pensamentos. O que quer que pense acontece instantaneamente. Ainda assim, no princípio, você não percebe essa ligação.
A maioria das pessoas não une uma coisa à outra por vários dias, e esses poucos dias são decisivos. Eles poderiam impedir que você sobrevivesse nesse mundo novo se não entendesse o que está acontecendo. Ali está você, com apenas alguns minutos de idade. O primeiro grande teste começa. Quando a janela quadridimensional é aberta, qualquer um pode passar, mas geralmente nem todos conseguem permanecer lá. O que descobrimos é que há 3 tipos de pessoas nessa fase. Principalmente, há as pessoas que passam e estão prontas. Elas se prepararam nessa vida pelo modo como viveram. Depois, há as pessoas que não estão prontas, que sentem tanto medo que não se permitem deixar essa terceira dimensão para atravessar o vazio, e elas imediatamente voltam à Terra. E finalmente existe um terceiro grupo, que atravessa, mas que não está realmente pronto para a experiência. Essas pessoas estão prontas para a transição, para a 4ª dimensão, mas não estão realmente preparadas para permanecer lá. Jesus falou sobre essas pessoas quando disse, no fim de uma parábola, que muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Há uma outra parábola sobre um fazendeiro cujos empregados informam sobre muitas ervas daninhas em meio ao trigo e perguntam o que fazer. O fazendeiro lhe diz para deixar as ervas crescerem com o trigo e, quando chegasse o momento da colheita, colher tudo junto e depois separar o joio do trigo. Um fazendeiro normalmente tentaria livrar-se das ervas daninhas antes que elas crescessem, mas não era isso que ele estava dizendo para fazer. Jesus estava se referindo a esses 2 tipos de pessoas, as que estão prontas e as que não estão. Quando as pessoas estão prontas, isso significa que elas trazem todos os seus medos e ódios consigo. Quando elas não encontram nesse mundo bizarro, todos os seus medos e a sua raiva aflora. Como não sabe o que pensam, tomará forma ao seu redor. Os seus medos começam a manifestar-se. Sem compreender o que está acontecendo, no início a maioria das pessoas produz imagens familiares do seu mundo, coisas que podem reconhecer. Elas fazem isso para dar um sentido ao que está acontecendo. Elas não fazem isso conscientemente, mas pelo seu instinto de sobrevivência. Elas começam a criar as velhas imagens e padrões emocionais. Mas esse novo mundo é tão bizarro que todos os seus medos emergem. Elas dizem, minha nossa, como pode acontecer uma coisa dessa? Isso é loucura, um absurdo. Elas veem as pessoas que morreram há muito tempo. Elas podem começar a ver cenas do próprio passado, até mesmo da sua infância. Nada faz sentido. A mente procura algum recurso para restabelecer a ordem. Elas pensam que estão tendo alucinações, e isso produz mais medo. Pensando como alguém na Terra, elas podem pensar que alguém está fazendo isso com elas, então elas precisam se proteger. O ego pensa que precisa de uma arma. A manifestação segue ao pensamento. Então, quando elas olham, há um fuzil e uma escopeta, exatamente o que queriam. Elas pegam a arma e pensam, preciso de munição. Olham à esquerda e encontram enormes caixas de munição. Elas carregam a arma e procuram os bandidos que julgam estar tentando matá-las. Então o que parece na hora? Os bandidos, totalmente armados. Agora os piores medos delas se manifestam. Seja que for, eles começam a atirar. Para onde quer que eles se voltem, as outras pessoas estão tentando matá-las. Finalmente o seu maior medo se manifesta e elas são atingidas mortalmente. Uma situação como essa acontece e afasta as pessoas do seu mundo superior de volta ao mundo de onde vieram. Isso foi o que Jesus quis dizer quando afirmou, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mas Jesus também disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa, se você estiver nesse novo mundo, tendo pensamento simples de amor, harmonia e paz, confiando em Deus, em si mesmo, então é exatamente o que irá manifestar-se no seu mundo. Você manifestará um mundo harmonioso, lindo. Se você for manso, conseguirá permanecer nesse mundo superior pelos seus pensamentos, sentimentos e ações. Você sobreviverá. Isso é apenas o começo, é claro.
Então você nasce no novo mundo e sobrevive. Desse momento em diante existem diversas possibilidades. Uma invariavelmente ocorrerá. Depois de algum tempo você começará a explorar essa realidade e a certa altura perceberá que seja lá o que você pensar, acontece. Nesse ponto as pessoas geralmente olham para o seu corpo e dizem: "Uau!" e com os pensamentos aperfeiçoam o seu corpo e fisicamente se torna o que sempre quiseram ser. Elas corrigem tudo, fazem crescer pernas e braços. Por que não? É como um brinquedo de uma criança. Uma vez que o ego geralmente ainda funciona um pouco nesse estágio, você pode tornar-se uma pessoa linda, atraente ou mais alta. Mas logo você ficará entediado com o aperfeiçoamento do seu corpo. Então vai começar a explorar o resto da sua nova realidade. Você de repente vai perceber as grandes luzes movendo-se ao redor da região onde se encontra. Elas são chamadas Mãe e Pai. Sim, você terá paz na quarta dimensão. Essa é, porém, a última vez, pois no próximo mundo superior não os terá mais. Na região da quarta dimensão onde você chegar, os problemas de famílias vividos aqui na Terra não existirão. Lá a sua mãe e o seu pai vão amá-lo, de uma maneira que você apenas sonhou aqui na Terra. Eles irão amar e cuidar totalmente de você. Não permitirão que nada de mal lhe aconteça depois que você sobreviveu. Você não precisará preocupar-se com nada. Será um período de imensa alegria se você simplesmente carregar-se e permitir ser guiado por esse amor. Você vai perceber que simplesmente tirou a sorte grande na vida. Toda a dor e sofrimento por que passou na vida acabaram e uma outra vida em nível belo e sagrado está começando. Agora, o propósito e o significado da vida começa a voltar conscientemente. Você começa a experimentar uma outra antiga, porém nova, forma de ser, e é sua. Ela sempre foi sua, mas você a deixou de lado. Então agora você está voltando ao estado de consciência onde Deus é perceptível em toda a vida. Você o percebe a cada respiração que entra no seu corpo brilhante de luz. Como preparar-se? O segredo da vida cotidiana. Vocês perguntam: o que podemos fazer aqui na Terra para preparar-nos para essa experiência nos mundos superiores? Definitivamente não será acumulando alimentos e fazendo um buraco no solo ou qualquer coisa assim. Não que seja uma ação errada, só que preparação física tem os seus limites. No céu, nos mundos superiores, vocês são os que criam. Isso também se aplica aqui, mas a maioria de nós não sabe disso. Na quarta dimensão em diante, isso se torna evidente. Uma vez que somos os criadores, então, torna-se importante e necessário que as nossas emissões estejam em harmonia com toda a vida por toda parte. Vamos chegar a entender que tudo o que pensamos, sentimos e fazemos cria o mundo em que devemos viver. Portanto, a vida comum aqui na Terra pode ser vivida como uma escola, um lugar onde que cada momento da vida nos dá a lição que podemos ser trazidas diretamente nos próximos mundos. Não admira que o Egito e a maioria das civilizações antigas consideravam a morte com tanto respeito. A morte, não importa como aconteça, é a porta para a escuridão no vazio. Leva a luz brilhante dos mundos superiores da vida. Com maestria, ela leva diretamente a uma conexão consciente com toda a vida em toda parte, a vida eterna. E quanto às lições terrestres? A verdade é que a origem de toda a vida está nos olhos de cada pessoa criada. Portanto, mesmo aqui na Terra, a grande inteligência, a sabedoria e o amor estão prestes a todo momento dentro de cada pessoa. Visto isso, torna-se claro que os seus pensamentos, sentimentos e ações são a chave. Vocês sabem exatamente o que fazer. Em palavras simples, trata-se de aperfeiçoar o seu caráter. Os diamantes cintilantes do seu caráter tornam-se os instrumentos da sobrevivência da ascensão. Buda, Mãe Maria, Lao Tse, Maomé, Jesus, Abraão, Krishna, Babaji, Irmã Teresa
e cerca de 8.000 outros grandes mestres da luz eterna, esses são os seus mestres e os heróis da vida. Pelo seu exemplo, eles lhes mostram como edificar o seu caráter. Todos eles pensam que amar o próximo é o maior segredo. Isso põe ordem no mundo que vocês criam. Isso lhe dá a vida eterna, compreendem? A transição de Melquisedeque, ao chegarem aos chamados portões estrelares para passar de uma região da existência para outra, o único modo de atravessá-los é pensando, sentindo e sendo de acordo com os padrões emocionais e mentais muito específicos. Esses padrões geralmente vêm em conjunto de 5 ou 6. Vejam o capítulo 13. O padrão que eu usei para entrar na dimensão foi amor, verdade e beleza, confiança, harmonia e paz. Há muitos outros. Eles são como códigos ou chaves que habilitam a sua passagem pelos guardiões. Se os guardiões julgarem vocês prontos para o mundo que guardam, os deixarão passar. Se julgarem que não, eles o farão voltar ao mundo de onde vieram. Esse é o trabalho deles, e vocês fizeram por merecer. Se forem capazes de chegar lá e ficarem entoando esses padrões de amor, verdade e beleza, confiança, amor, harmonia e paz, não terão com que se preocupar. Esse é um padrão feminino. Existem outros padrões. Há o padrão masculino, que é compaixão, humildade e sabedoria, união, amor e verdade. Todos os padrões do portão estelar têm o amor e verdade. Sempre que houver compaixão e humildade, haverá sabedoria. Esse é o componente masculino. Se sempre que houver amor e verdade, haverá união. Esse é o componente feminino. No primeiro padrão do portão estelar, que é organizado de modo diferente, sempre que houver amor e verdade, haverá sabedoria, o componente masculino. E sempre que houver confiança e harmonia, haverá paz, o componente feminino. Portanto, estes estados mentais e ou emocionais, ou padrões de portão estelar, são os bens mais importantes que vocês poderão ter quando forem entrar nos mundos superiores. Quanto mais se elevarem, mais essenciais eles se tornarão. Onde leva esse processo? Quando chegarem à 4ª dimensão e virem e compreenderem a sua situação e começarem a demonstrar a sua capacidade de controlar os acontecimentos, começará a acontecer uma coisa interessante. Lembram-se da pintura do teto egípcio, chamada de O Ovo da Metamorfose, no capítulo 10? Aquela com a oval vermelha alaranjada sobre a cabeça dos egípcios, quando eles davam uma guinada a 90 graus para o mundo seguinte? Assim como eles, vocês começarão a passar por essa metamorfose. Assim como a borboleta, o seu corpo irá mudar rapidamente em algo semelhante, mas originalmente diferente. Faraó significa aquilo em que você se tornará. O primeiro rei que recebeu o atributo do faraó foi Akenaton, com a sua adorável esposa Nefertiti. Se quiserem saber em que se tornarão, eles estão lá para ser vistos. A raça de onde eles vieram, os sirianos, é a do nosso pai, e nós temos os genes que eles nos deram. No momento certo, nos transformaremos na raça deles. É uma raça concebida para a 4ª dimensão. Quando isso acontecer, vocês dirão consigo: ah, claro, eu me lembro. As mudanças ocorridas no seu corpo parecerão tão naturais que vocês não vão nem mesmo pensar a respeito. A vida no próximo mundo parecerá normal e comum depois que o crescimento começar. Vocês terão entrado em um dos 3 harmônicos mais altos da 4ª dimensão, o 10º, o 11º e o 12º harmônicos. Em um ou mais desses 3 mundos vocês receberão o conhecimento e a sabedoria para entrar na 5ª dimensão, o início da viagem de retorno direto para Deus, mudando sempre à medida que a verdade se revela. Os olhos do universo estão sempre sobre nós. As grandes almas do universo nos acompanham de perto. Somos os filhos de Deus, que nos oferece a possibilidade de uma nova vida à vida.
Em profunda gratidão, eu lhes agradeço por estarem vivos. Essa transição única. Nós lhe contamos o que normalmente acontece quando um planeta faz a transição para a quarta dimensão. Agora propomos uma nova teoria do que pode estar acontecendo aqui no início do século XXI, no terceiro milênio da Terra. Ocasionalmente, um planeta pode passar por uma anomalia para facilitar a transição. Ele transita na dimensão seguinte, mas recria a velha dimensão de maneira a concluir o velho karma e suavizar a transição para o mundo seguinte. Isso é raro em tempos planetários, mas é possível. Normalmente, porém, isso requer um nível de consciência muito elevado para ser iniciado, o que quase sempre é o que falta. Edgar Cayce disse que o eixo da Terra mudaria no final de 1998, mas não mudou. Outras previsões seriam que 11 de agosto de 1999 entraríamos em uma dimensão superior ou nos destruiríamos, e parece que isso também não aconteceu. Poderia ser que já tenhamos feito a transição para a quarta dimensão, e não sabemos. É possível. Esse é um assunto tão vasto que mal consigo abarcá-lo. Talvez a melhor maneira seja discutir de onde esse nível superior de consciência poderia vir para produzir esse tipo de mudança. Simplesmente pode ser que as novas crianças da Terra, a parte mais avançada da consciência, esteja aqui por este motivo. A imensa maioria das nossas crianças de hoje são seres de alto nível espiritual que vieram à Terra para ajudar-nos nessa transição para um novo mundo. Essas novas crianças têm a capacidade de iniciar a transição desse mundo para o próximo mundo por meios extraordinários. Podemos estar testemunhando um milagre nesse exato momento da história. Como seu alto nível de compreensão universal, elas poderiam recriar este mundo no próximo mundo de modo a não perder uma única alma, o que é o desejo delas, acredito. Teríamos de mudar as palavras de Jesus para muitos serão chamados e todos serão escolhidos. Acredito que ele mais do que adoraria. Esse tem sido um sonho do universo, fazer a transição até a última alma, mas nunca foi possível até hoje. Como as crianças poderiam salvar um planeta de um modo tão extraordinário? A inocência e o amor puro de uma criança nos mundos superiores são a fonte da criação harmônica em si mesmos. Se essas crianças forem reais, e elas parecem ser, então absolutamente tudo é possível agora. Simplesmente, Deus pode ter nos abençoado com a sua graça perfeita. No próximo vídeo, entraremos no último capítulo, 19, As Novas Crianças.